Salve meus amigos, salve meu amigo, salve minha amiga. Em primeiro lugar, muito obrigado aí você que está seguindo o canal, seja aqui no YouTube, seja nas outras redes sociais aí que eu tenho. Bom, o vídeo de hoje que eu vou falar, o próprio título aí já entrega, né? De uma ocasião aí, de um show do Deep Purple, a banda Deep Purple. Teve uma ocasião lá que deu um probleminha lá com o Rich Blackmore e ele foi substituído só naquela noite, só naquele show, por ninguém menos do que o Christopher Cross. Eu não sei se vocês sabem, nos meus outros canais aí, nas minhas outras redes sociais, eu faço vídeos menores aí de 1 minuto e meio. E aqueles que dão mais engajamento, eu acabo, né, fazendo um vídeo aqui um pouquinho explicando, um pouco mais, um vídeo especial, vamos dizer assim. Pois é, e esse assunto aí, eu fiz um vídeo de 1 minuto e meio e coloquei nas minhas outras redes sociais, falando dessa ocasião, desse fato que ocorreu de fato em agosto de 1970, e deu tanta repercussão, deu numa dessas redes sociais aí, deu mais de 100 mil visualizações, bastante comentário, deu até uma certa discussão ali, que é o que gerou uma certa polêmica que nós vamos abordar hoje aqui, se é que existe polêmica ou não, vamos conversar aqui hoje. E então por esse motivo eu resolvi fazer esse vídeo, né? Falar um pouco mais sobre o assunto, destrinchar um pouco mais sobre o assunto e, né, quem não conhece essa história também passa a ficar conhecendo aqui, né, no canal aqui pelo YouTube. O que a gente vai estar falando é sobre um fato que ocorreu quando o Deep Purple tinha acabado de lançar esse disco aqui, ó, Wind Rock, né, que foi lançado em 1970, aqui, ó, legal. E eles iriam iniciar uma turnê nos Estados Unidos, né? Foi a primeira turnê dessa segunda formação aqui, né? Que contava com Ian Gillan nos vocais, Roger Glover no baixo, o Rich Blackmore, que vai ser um dos nossos personagens do assunto de hoje, Rich Blackmore na guitarra, o Jon Lord nos teclados e o Ian Pace na bateria. Essa formação aqui, né? Que foi... Há quem considere a formação clássica, a melhor formação do Deep Purple. Outros já preferem a do David Coverdale, mas enfim, a discussão hoje nem é essa. Eles lançaram o Rock e já se preparavam, já isso em agosto de 1970, para iniciar a primeira turnê dessa formação lá pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, todo mundo sabe que é um mercado, né, que é obrigatório, principalmente para o rock, né, para você tem que excursionar, tem que... É obrigatório, você tem que lançar os discos lá, as gravadoras, o público do rock tá lá. Então, e o Deep Purple, quando ele começa lá, ainda com o Rod Evans no vocal, eles fizeram um considerável sucesso com aquela música Rush nos Estados Unidos, né? As turnês que eles fizeram lá no começo até que deram algum resultado. Depois a banda começa a ter uma queda nos próximos discos, tanto lá na Europa como nos Estados Unidos. E até que eles resgatam, né? Eles dão uma pegada mais pesada com o Wind Rock, né? Indo pro hard rock, aquilo que o Rich Blackmore queria que a banda fosse, né? Ele que começa a arrastar a banda para esse lado, a banda tá indo para um lado mais clássico, né? O Jon Lord estava conduzindo a banda para um outro lado, que depois no final o Rich Blackmore consegue, ainda bem, ele consegue levar a banda pro rock mesmo, um rock mais visceral. Enfim, a banda tinha lançado o Wind Rock, foram para os Estados Unidos e iam iniciar a turnê. Quando eles foram começar a turnê, o primeiro show ali que ia ocorrer, no dia 28 de agosto de 1970, num local chamado Pussycat Club. Na verdade, existe aí duas versões. O local se chamava Pussycat Club e outro que se chamava Jam Factory. Na entrevista que o Christopher Cross deu, ele fala que o local era um Pussycat Club. Eu levo em consideração o que ele falou, porque esse início de turnê do Deep Purple seria em San Antonio, no Texas, onde ele morava, onde ele vivia, né? Na época, um jovem guitarrista de 19 anos, né? Promissor, né? Ele era um dos expoentes ali, das pessoas mais conhecidas ali como guitarrista, como rocker na cidade, e não foi por à toa que chamaram ele para na noite lá ele tá participando do show, mas nós vamos chegar lá. Então ele disse que se chamava Pussycat Club. O que aconteceu? No dia 29 de agosto de 1970, a banda faria 2 shows.
um às 19 horas e outro às 23 horas. Tinha muito disso naquela época, lembrando que nessa época o Deep Purple não tocava em estádios, não tocava, né? A banda ainda estava, ela tinha alguns anos ali de estrada, mas ela não era ainda aquele fenômeno, aquela grande banda gigante que ela passou a ser depois do In Rock e principalmente depois do Machine Head, né? Quando ela lança o Machine Head, aí ninguém segura mais o Deep Purple. Então ela ia tocar nesse, vamos dizer assim, nesse pub, nesse bar, né? E tudo bem, até aí tudo bem, né? Marcado o primeiro show às 19, o outro às 23. O primeiro show ocorre normalmente. Só que, até começar o segundo show, o Ritch Blackmore começa a passar mal. Ele começa a passar mal, mas começa a passar mal ao ponto de desmaiar, de realmente ficar ruim mesmo, desmaiar, ser aquela correria lá. E aí, mesmo que ele depois voltasse, ele não estava em condições de fazer o show. Casa lotada, todos os ingressos tinham sido vendidos, né? E não daria para fazer o show com o Ritch Blackmore. Isso fora de questão, não dava. O que acontece? Como eu disse, casa lotada, se coloca na situação. Primeiro, o Ritch Blackmore passou mal. Aí vem a nossa primeira polêmica que se falou muito, né, nos comentários aí que teve lá nas outras redes sociais lá que eu tenho. Ele estava drogado, era LSD. Olha, pessoal, a versão que nós temos, e isso também está numa das entrevistas que eu vou falar, que o Jerry Bloom, que é um jornalista que fez a biografia do Deep Purple, e eu vou falar desse livro já já. Na entrevista que ele fez com o Christopher Cross fala o seguinte, que o Ritch Blackmore teve uma reação alérgica a uma vacina contra a gripe. Se ele havia tomado lá em San Antonio, no Texas, ou onde ele havia tomado, a gente não tem essa informação. Mas que ele teve uma reação alérgica, né? Mas imagina, ele estava drogado, olha, diferente de vários outros astros do rock, a gente não tem notícias do Ritch Blackmore ser um cara de... passou mal porque teve uma overdose, porque muito pelo contrário, né? A gente tem queixas do Ritch Blackmore pelo gênio dele, né? Para ele ser um cara genioso, muitas vezes egocêntrico, mandão, né? E não por isso, não é? Então, eu não acredito que ele tenha passado mal por estar drogado, embora o assunto, quando a gente fala de rock, é o primeiro que vem na cabeça. Tá bom, então quer dizer que ele passou mal porque tomou uma vacina e não pode fazer o show. Pois é, essa é a versão que nós temos. Se não foi bem assim que aconteceu, não existe, pelo menos relatado, essa segunda versão de que teria sido outra situação. Pois bem, ele não estava em condições de tocar. É claro que ele não permaneceu no local. Imagina, o cara passando mal, tendo convulsão. Claro que eles devem ter levado ele para um pronto-socorro, para o hotel, seja para onde for. E a banda permaneceu no local. Local lotado. E nós estamos falando de Texas, galera. Estados Unidos, Texas. Lá você não chega lá e simplesmente fala, olha, não vai ter o segundo show. A casa poderia vir abaixo, né? Não sei. Mas, então o que a banda optou? Fazer o show sem a guitarra. Fazer o show baixo, bateria, vocal, teclado e improvisar. O Deep Purple, os shows do Deep Purple, principalmente nessa época, era muita improvisação. Isso, aliás, já tinha acontecido anteriormente. Essa não foi a primeira vez que deu problema com o Ritch Blackmore e ele não participou na última hora do show. A banda já tinha uma outra ocasião também se virado, claro, não no lançamento de um disco e ainda não começando a subir aí na fama, né? Mas ela já tinha, numa outra ocasião também, acontecido parecido, e a banda se virou, fizeram lá uma improvisação e tocaram, bem mais lá pro começo. Então a banda pensou nisso na hora. Só que estava presente lá no local, um jovem guitarrista, promissor, conhecidíssimo, era o nome lá do momento lá na cidade de San Antonio, que era o Christopher Cross. Né? Um carinha de 19 anos, cabeludo, e com a sua Flying V. A guitarra que ele tinha lá era uma Gibson, uma Flying V, e ele estava disposto a tocar. Primeiro porque ele era fã da banda, conhecia o som da banda, sabia mais ou menos como é que funcionava ali as improvisações ali, para onde eles iam mais ou menos, ele sabia, ele conhecia. Então é evidente que ele se dispôs a fazer isso. Aí vai vir a segunda polêmica, que se ele foi pago para isso ou não. Veja bem, a fonte onde a gente busca essas informações, como eu disse, na biografia do Jerry Bloom,
e eventuais entrevistas que você consegue pegar aí pela internet do Christopher Cross, ele não menciona se ele foi pago ou não. Mas vamos lá, estamos num bar cheio, lá o bar lotado, contratante, dono do bar, a banda tá lá, a banda está disposta a tocar mesmo sem o guitarrista. Inclusive o guitarrista nem no local, acho que, né, o Rich Blackmore com certeza, se ele passou mal, não estava lá no bar. Ele já estava ou no pronto-socorro se recuperando em algum local, ou ele estava no hotel. No bar, lá ele não ia estar, era o último lugar que ele deveria estar. E ele opta, né, por tocar, ele aceita, né, então vamos tocar. Se ele foi pago, com certeza ele foi pago ou pela banda, aqui, né, você tocou com a gente, tá aqui uma parte do cachê, ou ele foi pago pelo contratante ali, já avisando o quê? Puxa, se não tiver show ou se for um fracasso isso daqui, imagina a confusão que vai dar. Só que numa dessas entrevistas, inclusive a que está na biografia aqui do Deep Purple, escrita pelo jornalista Jerry Bloom, eles falam do quê? Que o bar deu a opção do pessoal, fica quem quiser. Fica quem quiser quer dizer o quê? Olha, quem vai embora eu vou devolver o dinheiro. É claro, né? Segundo a entrevista que Christopher Cross deu, 80% do público ficou na casa. 80% ficou, 20% foi embora. 80% foi o que garantiu a noite, teve show. Então, assim, existiram opções, né? De, olha, pessoal, quem quer ficar vai ser com outro guitarrista. Agora, ele foi pago financeiramente ou não foi? Isso não consta. Eu acredito, isso sou eu, não está na biografia, eu acredito que sim. Agora, quem pagou, como que foi esse pagamento, eu não sei. Se o contratante pagou, se a banda pagou, se alguém pagou, o empresário, se alguém pagou e como pagou, dinheiro, ou vamos dar uma ajuda aí para você na sua carreira, sabe? Como ocorreu isso, eu não sei. De repente o contratante lá, o dono do bar, alguém, olha, então eu vou agendar alguns shows aí, não sei. O importante é que houve o show, né? O show ocorreu. E como eu já disse, o show do Deep Purple, boa parte do show era improvisação. Eles, claro, estavam apresentando as músicas novas do novo disco deles, mas eles improvisavam. Determinadas músicas lá tinha 15 minutos. E então o próprio Christopher Cross ele fala, olha, eu me virei muito bem porque eu conhecia as músicas da banda. E muita coisa foi improvisação. Então eles improvisavam, né? Em cima do blues ali e ficavam 10, 15 minutos. Isso aí para você fazer um show de 1 hora e meia, eu não sei qual foi a duração do show, mas naquela época um show de 1 hora e meia já era um show, e mesmo porque eram 2 shows na mesma noite, porra, o show foi feito. No final, né, é feito o show. O Christopher Cross toca com a banda, salva a noite, salva a banda de uma enrascada que poderia ocorrer, poderia ser pior, né? Corta para quê? A banda, na mesma noite, indo embora, né, pro aeroporto, para pegar um avião para ir para outra cidade. Então, assim, e isso também está relatado no livro, tudo, e o próprio Christopher Cross conta. Ele fala que quando a banda está no aeroporto, o Rich Blackmore está lá com a banda. E ele agradece o Christopher Cross. A gente pode chamar o Rich Blackmore de tudo, de arrogante, de o que for. Assim como de um guitarrista muito talentoso, que isso também ele sempre foi. Mas ele agradece, né? Segundo o Christopher Cross, ele agradece e dá uma palheta de presente. Lembrando que o Christopher Cross era fã do Rich Blackmore, né? Fã da banda e fã do Rich Blackmore. E aí deu muita discussão. Porra, o cara só deu uma palheta, né? Ele deveria, uns falaram, deveria ter dado uma guitarra, outra. Pessoal, a opção da banda tocar não foi do Rich Blackmore. Embora ele nessa época havia tomado a frente na banda, ele com certeza, depois que ele passou mal, ele nem deve ter ficado no local. Ninguém fica passando mal e fica lá no bar, né? O cara... E não estou levando em consideração o que fez ele passar mal. Vamos levar em consideração o que está realmente relatado, que foi uma reação alérgica a uma vacina contra a gripe. Mas ele deve ter ido para o pronto-socorro. O cara está passando mal. E, então, assim, a opção da banda tocar com outro guitarrista não foi dele. Ele vai dar uma guitarra, olha, vai dar uma guitarra porque você me salvou. Ninguém salvou ninguém, não. O Christopher Cross aceitou tocar, ele era de maior, 19 anos, era um guitarrista conhecido lá
era o principal, aliás, guitarrista lá em San Antônio, referência lá, aceitou tocar. Se houve alguma condição ou não houve, se acertaram, mesmo que não tenha ocorrido o pagamento, né? Show rolou lá no aeroporto, quando valeu, e aí o Rich Blackmore finalmente conhece o Christopher Cross, agradece e dá uma palheta pro fã dele, né? Mas, com todo respeito, dar uma guitarra, primeiro que isso aí não é do feitio do Rich Blackmore, né? A gente sabe disso, o Rich Blackmore é um cara meio, principalmente naquela época, depois vai amadurecendo, talvez, né, tivesse outras atitudes, mas naquela época ele deve ter agido da maneira fria, como ele sempre foi, agradeceu pela coragem do jovem de 19 anos, valeu, obrigado, por ser um fã dele, deu a palheta, obrigado, tchau, e vamos embora, né? Então, assim, não é querendo ser advogado de Rich Blackmore, mesmo porque ele tem esses defeitos aí que eu falei, mas não caberia a ele, olha, vou dar uma guitarra, vou dar, pô. Se houve alguma tratativa, houve entre o Christopher Cross, a banda e o contratante. E com certeza alguma coisa rolou. Nem que não tenha sido pagamento, que tenha sido uma troca de favor, mas alguma coisa rolou, né? Estamos falando de adultos aí, né? Então, assim, passando um pano aí pro Rich Blackmore, porque ele foi ganancioso, ele mal agradecido, eu não acho. Pelo contrário, né? Depois, quando ele no aeroporto, ele conhece o Christopher Cross, ele agradece, valeu, obrigado, você salvou a noite, valeu, teve coragem, né? E tá aqui uma palheta de presente, podia nem dar nada, aliás, ele podia nem olhar na cara, né? Que é o que eu esperava dele, era isso. Mas enfim, ocorreu esse fato, acabou a noite, como eu disse, todo mundo no aeroporto, a banda já tinha outras datas, por isso até seria difícil, se desmarcasse esse show, remarcar, porque ela tinha outras datas já, a banda pelos Estados Unidos, depois voltava para a Europa, outra turnê, né? A banda naquela época tinha que ralar. Então houve duas polêmicas aí nos vídeos que eu achei interessante fazer esse vídeo agora no YouTube e falar mais sobre isso. O motivo que ele passa mal, eu não acredito que tenha sido drogas. Você acredita? Legal, ok. Pelo histórico do Rich Blackmore, eu não acredito que ele teria passado mal a ponto de não fazer um show por uma overdose, por um problema com drogas. Ele não. O Deep Purple passou a ter problemas sérios com drogas mais pra frente, com a entrada do Glenn Hughes no baixo. Ele sim, cara, ele sim foi um cara que entrou de cabeça nas drogas. E depois, mais problemas ainda, quando o Rich Blackmore sai da banda e entra o Tommy Bolin. Aí sim era outro cara que Deus nos acuda, viu? Tanto, né, que infelizmente um cara talentosíssimo, o Tommy Bolin, e uma carreira muito curta, uma vida muito curta, né, abreviada pelas drogas. Então assim, o Deep Purple ele passou a ter problemas com drogas depois, já vamos dizer assim, na terceira formação lá com o Glenn Hughes no baixo, ele sim pegava pesado, e depois quando o Rich Blackmore sai, entra o Tommy Bolin, putz, a banda, eles pensavam até em encerrar a banda, né? Pelos problemas que ele estava causando, só que daí aconteceu a morte dele, a banda ia acabar. Mesmo que ele continuasse vivo, a banda ia acabar. Mas isso eu posso falar num outro vídeo, aí já é uma outra história. Um dos pedidos, inclusive, foi, né, de vários comentários, foi, fala do Tommy Bolin também. Tommy Bolin tem bastante assunto legal. Mas o assunto de hoje era esse, né? Essa polêmica. A primeira polêmica, o cara estava drogado, tá? Olha, a versão oficial não é essa. A versão que a gente tem, entrevista inclusive do Christopher Cross, é que ele tomou a vacina para gripe, deu a reação alérgica, começou a passar mal, chegou a fazer o primeiro show, no segundo show não aguentou, passou mal. O Christopher Cross que acabou acudindo lá na hora. Segunda polêmica, houve pagamento ou não houve? Ou o Rich Blackmore foi mal agradecido ou não foi? A opção de tocar foi do Christopher Cross, né? Ele era fã da banda. Imagine você tocando com uma banda que você é fã. Eu não estou falando uma banda, a banda mesmo, internacional, aquela banda grande, e você tendo a oportunidade de tocar aí 1h30, tocar uma noite, sendo que boa parte do show era improvisação. Sei lá, talvez ele tenha tocado de graça por isso, se é que tocou de graça. Ou houve alguma troca de favor, mas entre ele, a banda, e o Rich Blackmore não estava naquele momento lá, e o contratante. O Rich Blackmore vai conhecer o Christopher Cross no final da noite no aeroporto, que claro, ele, né, acabou fazendo uma amizade com a banda, acho que foi lá se despedir da banda, e é ali que ele conhece a banda e ele
ok, obrigado, né, pela coragem que você teve, e tá aqui uma palheta, já, você é meu fã, tá aqui uma palheta. Nada além disso. E eu acho que não, não teria por que ele ir ali, vou te dar uma guitarra. Primeiro que naquela época ele nem, embora ele quebrasse já guitarras no show, não teria por que ele dar uma guitarra, né? Ele dá talvez um autógrafo, talvez trocaram telefones, não sei, mas aqui é uma palheta, a vida que segue. A banda seguiu em turnê e o Christopher Cross, isso aí entrou no currículo dele. Claro que passaram os anos, o Christopher Cross ele foi se desenvolvendo como compositor, né? Não de rock, hard rock, né, ou um rock mais visceral como Deep Purple, mas sim de baladas e de músicas que fizeram muito sucesso no final dos anos 70, o primeiro disco dele, se eu não me engano, é de 1979, e aí, né, vai pelos anos 80, na verdade ele, pelo que eu sei, ele está em carreira até hoje, mas o sucesso dele foi ali, né, nos anos 80, músicas como Highlight the Wind, balada Sailing, né, e dentre tantas outras aí. Então assim, o Christopher Cross, depois com o passar dos anos, ele faz um baita de um sucesso. Pessoal, o assunto era esse. O livro que eu falei para vocês aqui, do Jerry Bloom, é esse daqui, ó. Deep Purple, 1968-1976. É um livro que foi lançado pela editora Estética Torta, aqui no Brasil. É uma curiosidade, aqui no Brasil não existem obras sobre o Deep Purple. Dá uma pesquisada, você vai ver que não tem. Né? Tem do Black Sabbath, tem do Led Zeppelin, Beatles, Stones, nem vou falar. E o Deep Purple não tem. E se eu não me engano, o mesmo ocorre com o The Who, que é outra banda gigante, e também tem a biografia do Pete Townshend, a biografia do Roger Daltrey, a biografia ótima, né, do Keith Moon, que é um tijolo desse tamanho aqui, que eu tenho aqui na minha biblioteca. Quer dizer, as outras eu também tenho, mas a dele é fantástica. Não tem. E esse daqui, cara, pô, que legal. Né? O Jerry Bloom era um jornalista e era fã da banda. Ele também tem livros muito legais, a biografia do Rich Blackmore, A Life in Vision, né? A biografia dele, do Rich Blackmore, só que não tem aqui no Brasil traduzido. E ele também lançou alguns livros sobre o Rainbow, que é a banda que o Rich Blackmore, né, monta depois que ele acaba saindo do Deep Purple. Ele monta o Rainbow, como todo mundo sabe, e o Jerry Bloom também lançou alguns livros sobre o Rainbow. Todos esses livros do Rich Blackmore e do Rainbow não tem aqui no Brasil. Vamos torcer, quem sabe a Estética Torta consiga trazer, ou outra editora, mas não tem. Só que esse primeiro livro aqui é muito legal. Essa história aqui tá nesse livro. Embora você consiga achar alguma coisinha a mais na internet, inclusive entrevistas do Christopher Cross. E aqui tem, explicando mais ou menos, não só essa história, mas diversas outras, diversas. Eu inclusive mencionei, né, de que não foi a primeira vez que aconteceu do Rich Blackmore no show e a banda ter que se virar. Já tinha acontecido, né? Aqui fala bastante coisa, só que aqui vai até 1976, né? Morte do Tommy Bolin, como eu falei, a banda acaba ali. Ela ia acabar de qualquer jeito, porque não dava, estava insustentável, né? O Tommy Bolin realmente estava causando. Depois a banda volta, tudo. Eu acredito que ele, por ele ter datado aqui, ele deve fazer uma segunda biografia falando do restante da história da banda, que segue até os dias de hoje, né? O Deep Purple está inativo até hoje. Pessoal, polêmicas à parte aí, eu achei muito legal. A única coisa que eu não achei legal é que teve um ou outro caso ali de pessoas meio que se exaltando um pouco mais, né? E isso eu não achei legal. Eu acho que toda discussão é sadia. Ainda mais quando envolve o rock, né? A gente, eu sou fã do Deep Purple. Então, assim, mantendo o respeito, a discussão ela é muito legal. Ele foi mal agradecido ou não foi? Claro, isso é ponto de vista. E a discussão pelo seu ponto de vista, pelo outro ponto de vista, isso eu acho muito legal. Agora o respeito em primeiro lugar, né? Vi que um ou outro ali às vezes pegou um pouco mais pesado, eu lamento isso, gostaria de pedir para vocês, olha, vamos discutir, né, os assuntos aí que a gente está abordando, ninguém é dono da verdade, eu trouxe um fato aqui. Agora, se está correto, ou se o Rich Blackmore estava certo ou não estava, o Christopher Cross, a banda, aí a gente de fato tem que discutir, né? Mas com respeito, eu vi que foi mínimo, tá? Mas eu não queria deixar de comentar. Acho que, né, a gente curte uma banda tão legal e de repente fazer uma presepada lá e às vezes se exaltar, queimar o filme, né? A gente tem que mostrar que nós somos pessoas civilizadas e o assunto é esse daí. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha esclarecido algo que naquele videozinho de 1 minuto e meio
evidentemente eu não consegui falar em mais detalhes, e sigamos aí e vamos fazer mais vídeos aí, vamos falar mais sobre rock, falar mais sobre qualquer assunto aí, o que der e vier, beleza? Pessoal, obrigado, grande abraço, você que segue o canal aí, se puder, se gostou do vídeo, curte aí, você que não segue, se gostou aí, se achou legal aí, segue a gente, ativa o sininho aí, isso é importante para nós, você também vai ficar por dentro de outros assuntos. E vamos que vamos. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, valeu e vamos que vamos. Long live rock and roll. É isso aí.